Olá, aqui quem fala é o professor Rodolfo. Hoje nós faremos uma abordagem um pouquinho diferente da tradicional. A gente vai falar hoje sobre o histórico da natação. É interessante a gente conhecer um pouquinho sobre a modalidade que a gente pratica, da onde ela veio, como ela aconteceu no nosso país, tá? Um pouquinho de conhecimento vai ajudar vocês a gostarem mais da modalidade. É legal a gente ressaltar também que o levantamento histórico que eu vou passar hoje para vocês foi feito pela nossa professora, pela professora de vocês, Jaqueline Gurak, ok? Vamos lá então? A história da natação começa quando os primeiros homens começam a habitar as beiras de lagos e rios. Eles usavam a natação para conseguir alimento através da caça, da pesca e também para fugir de alguns predadores terrestres. Existem algumas pinturas rupestres em cavernas do Egito que datam mais de 5.000 anos antes de Cristo, que tem registro do homem praticando a natação. A literatura grega nos conta que a natação era um pré-requisito fundamental para a formação de jovens soldados. Os melhores nadadores chegavam a ter estátuas em sua homenagem. Em Roma, a natação era considerada um requinte social. A pessoa, para ser considerada culta, ela tinha que saber nadar. Chegavam a tratar com certo desprezo aqueles que não sabiam nadar. Eles utilizavam frases como: "É tão ignorante quem não sabe ler nem nadar". O esporte também era incluído no treino dos guerreiros e foi instituída como disciplina obrigatória nas escolas orientais. Quando houve a queda do Império Romano, a natação entrou em declínio. Isso foi até a Idade Média. As primeiras piscinas públicas têm relatos de serem grandes tanques e foram encontradas no Antigo Egito, dentro das pirâmides. A natação começou a se difundir como esporte na Europa no comecinho do século XIV. Após se popularizar, as competições começaram por determinar quem que era o atleta mais rápido na água. A primeira prova oficial só foi acontecer em 1858, na Austrália. Após uma década, a Inglaterra realizou o primeiro campeonato nacional. As provas, nesse tempo, aconteciam em rios ou em mar aberto. A primeira vez que a natação fez parte de uma Olimpíadas foi em 1896, nos Jogos de Atenas, na Grécia. Foram realizadas 3 provas, todas no mar, sendo uma de 100 metros livres, outra de 500 metros livres e a de 1.200 metros livres. O primeiro nadador que recebeu uma medalha de ouro foi o húngaro Alfred Ajo. Apenas em 1908, nos Jogos de Londres, as disputas passaram a acontecer em piscinas. Somente em 1912 houve participação de mulheres. Isso foi nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia. A vencedora foi uma australiana, Sara Durack, na prova dos 100 metros livres. Quem administra as provas internacionais é a Federação Internacional de Natação, a FINA. É ela quem determina as regras, como o comprimento das piscinas, que tem que ser de 25 ou de 50 metros, a profundidade mínima, que é de 1,35 m, a quantidade de raias, que deve ser 8 raias, cada raia deve ter 2,5 metros, e a temperatura da água deve estar entre 25 e 27 graus. A história da natação no Brasil se deu início com a fundação da União de Regatas Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro, em 1897. A primeira prova foi uma travessia de 1.500 metros entre a praia de Santa Luzia e a fortaleza de Vila-Gagnon. Essa competição se repetiu até 1912 devido ao seu sucesso. Em 1932, tivemos um ano marcante para o Brasil nas Olimpíadas. Entre vários atletas, tivemos o destaque de Maria Lenk, a primeira mulher sul-americana a participar de uns Jogos Olímpicos. Isso foi em Los Angeles. Ela chegou às semifinais da prova de 200 metros nado peito. Vamos falar agora sobre os estilos de nado. O nado peito surgiu no ano de 1696, na França, inventado por Thévenot. Já o nado costas surgiu do ano de 1794 na Itália. No início, se realizava com braçadas simultâneas.
O nado com braçadas alternadas, como conhecemos hoje, só foi surgir em 1912. O nado crawl, também conhecido como nado livre, surgiu no ano de 1873, na Inglaterra. Ele foi aperfeiçoado pelo australiano Richard Cavell. Já o nado borboleta surgiu em decorrência de muitas incertezas no regulamento do nado peito. Muitos nomes estão associados à invenção desse nado, porém, segundo o Hall da Fama Internacional de Natação, o primeiro a unir os braços e as pernas para criar o nado borboleta foi o japonês Jiro Nagasawa. O nado foi reconhecido oficialmente pela Federação Internacional em 1953 como um estilo de natação. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado esse resumo, né, de como surgiu a natação, de qual é o histórico da natação, que esse conteúdo seja válido para vocês, e a gente vai estar vindo sempre aqui para trazer ou conteúdos teóricos ou conteúdos práticos a respeito das modalidades, ok? Um abraço a todos e até a próxima.